eu quero dar uma palavra especial para a igreja, visando a nossa preparação para o arrebatamento, mais uma vez. Essa é uma temática muito forte no meu coração e quero dar uma atualizada nas coisas que ministramos esses domingos passados, né? Quando nós falamos da grande tribulação, na primeira parte, segunda parte, terceira parte, quarta parte e quinta parte. Foram 5 domingos que eu falei só sobre este assunto, alertando aos irmãos para os dias que nós estamos vivendo e a proximidade da volta de nosso Senhor. Quero dar uma atualizada nisso e vou dar, então, uma palavra especial para a igreja na próxima celebração da ceia, que será domingo pela manhã e domingo à noite. Então, não deixe de estar participando da ceia e recebendo esta palavra. Você já abriu a sua Bíblia em Mateus 25? Então, vamos em pé ler esses primeiros versículos. Jesus está aqui encerrando o sermão profético. Ele conta 3 parábolas. A dos 2 servos, ainda no capítulo 24, nos versículos anteriores a estes que nós vamos ler, ele conta a parábola dos 2 servos. E ali são 2 tipos de líderes, 2 tipos de pastores que vão principalmente existir na época do arrebatamento, da aproximação. Aqueles que se preocupam com as ovelhas, alimentam, cuidam das ovelhas, e aqueles outros que não estão nem aí com as ovelhas, ao contrário, se beneficiam delas. Nós estamos vivendo este tempo, esta parábola dos 2 servos. E aí Jesus conta a seguinte parábola, que nós vamos ler, e depois mais uma, a parábola dos talentos. São 3 parábolas que ele vai usar para ilustrar o que ele falou anteriormente no capítulo 24, sobre a volta dele, a segunda vinda de nosso Senhor. Jesus diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Que Deus abençoe esta palavra ao teu espírito. Vamos orar. Senhor, fala conosco, Senhor, mais uma vez na tua palavra, Espírito do Deus vivo. O Senhor que inspirou toda a Escritura Sagrada, a Bíblia. Revela-nos nesta noite aquilo que o Senhor deseja revelar através desse texto e outros que vamos utilizar nesta hora. Prepara, Senhor, a tua igreja, usa-me como um instrumento. Abre nossos ouvidos espirituais, nossos olhos espirituais, para que possamos ver além daquilo que costumamos ver e ouvir.
que nós possamos ouvir o Senhor falando conosco nesta hora. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Graças a Deus, podeis sentar. Irmãos, eu já ministrei muitas vezes sobre as 10 virgens. É um texto muito conhecido e ministrações são mais ou menos parecidas. Hoje, entretanto, nós vamos dar, dentro disto que nos propomos ou nos propusemos a fazer, uma nova visão ou uma visão diferente do arrebatamento da igreja, baseado, como nós estamos ministrando, esta é a 5ª ministração que eu vou fazer, 5 quintas-feiras, sobre a visão e a profecia que Deus deu em 1964 a um servo dele nos Estados Unidos, J. Leland Earls. Nós estamos falando sobre esses enfoques e não só da profecia, mas que eu já li o texto dela, numa dessas ministrações anteriores, mas também do enfoque que este irmão dá a certos trechos da Bíblia, a certos textos. E este é um deles. Nós temos aqui uma igreja binária, ou seja, a igreja dos que vão ser levados e a igreja dos que vão ser deixados para trás. Então, é uma igreja binária. Nós estamos examinando isto com uma certa profundidade. E já ministrei aos irmãos sobre a mulher e o filho varão, que foi a última ministração em Apocalipse 12, quando nós fomos debulhando ali dentro desta ótica que este irmão ensina. E às vezes você pode me perguntar, mas pastor, por que o senhor está ensinando uma coisa diferente? Olha aqui para mim, e você que está me ouvindo no YouTube. Irmão, se isto for verdade, ou for desta maneira mesmo, e um grupo pequeno for levado e usado, você vai achar um pouco estranho, porque pessoas vão aparecer e desaparecer e trazer orientação. E nós sabemos que aquele período será um período muito difícil. E daí você vai pensar, será que é um anjo? Será que é? E alguns vão até expulsar, pensando que é coisa do diabo. Por quê? Porque vão trazer orientações e coisas diferentes. Então, eu estou passando agora, porque eu sei que o arrebatamento da igreja é nesta geração, é na minha geração, não vai demorar muito, porque se for desta maneira, será um pouco diferente daquilo que eu mesmo tenho ministrado e você tem ouvido N ministrações aí de grandes servos de Deus falando sobre o arrebatamento. Então, é um pouco diferente. Por quê? Porque Deus vai tirar um pequeno grupo, muito pequeno, que é este filho varão, que nós já debulhamos isso na última quinta-feira que ministramos, e ele vai tirar esse pequeno grupo e vai utilizar, o Senhor Jesus vai utilizar esse pequeno grupo para aparecer, desaparecer, enquanto a mulher é levada para uma situação de grande provação e dificuldade, que é quando ela vai para o deserto, e ali é sustentada fora da vista da serpente por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Então, nesses 3 anos e meio, muitas coisas, vai ser uma dinâmica muito grande, muito forte. Todo esse sistema religioso, essas coisas que nós conhecemos aqui, estruturalmente, esse ar-condicionado, todo esse conforto, banco estofado, etc., não tem. Nem sei onde vão se reunir. Mas o povo de Deus vai se reunir, e esses que foram tirados para fora, esse pequeno feixe vai aparecer, desaparecer, e se você e eu estivermos, nós seremos nesse feixe, nós vamos ser utilizados. Deus vai nos dar instrução, Jesus vai
nos capacitar de uma maneira sobrenatural e nos utilizar com grande poder e autoridade, né, para ajudar a amadurecer os que ficaram para trás. Ô pastor, e o que as 10 virgens têm a ver com isso? Muito. Nós vamos então entrar nesse. Hoje eu quero entrar nas 10 virgens, as virgens prudentes e as nessas, se for possível, avançar um pouco sobre a experiência de Marta e Maria também, porque ali também tem outro arquétipo, ou tipo de igreja binária que nós estamos falando. Então, aqui nós temos algumas coisas que Jesus fala que são muito importantes. Lembre-se que é uma parábola, você não pode pegar todas as partes da parábola e querer uma interpretação literal. Há uma essência. Em toda a parábola que Jesus falou, ele ensinava por parábola, é a maneira que ele ensinava, inclusive para cumprir uma profecia do profeta Isaías, para que o povo ouvindo não entendesse e cresce e fosse salvo. É uma coisa bem estranha, mas está lá na Bíblia. E isso, e o próprio Senhor, ele fala disso, o próprio Senhor Jesus. Então, você já é um privilegiado, porque Deus te elegeu antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível nele, em amor. Amém? Você está perdendo chance de dizer amém, glória a Deus. Que coisa maravilhosa, né, eu ser eleito por Deus, né, para ser santo e irrepreensível em Jesus. Mas Jesus, então, aqui tem uma essência. A essência dessa parábola é: e aquelas que estavam preparadas. Diga assim, preparadas. Eu tenho que estar preparado, diga. Eu tenho que estar preparado. Senão eu vou ser deixado. Coisa séria isso, irmão. E aqui, então, nós começamos a observar algumas coisas. Todas elas eram virgens. Todas elas saíram para esperar o noivo. Portanto, todas elas foram chamadas do mundo para esperar a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nós estamos tratando de um grupo seleto, já separado, como nós aqui. De vez em quando nós cantamos, faz tempo que ele não canta, né? Somos escolhidos, separados e santos. Aquele cântico que eu considero uma maravilha, né? Gosto demais, vibro demais, porque ele tem uma melodia hebraica. Todas elas tinham o quê? Lâmpadas. Lâmpadas. Lâmpadas, irmãos, ele tipifica a palavra de Deus nas suas vidas, na vida daquelas 10 virgens. O que é que o Salmo 119, verso 105 diz? Lâmpada. Isso. Isso. Lâmpada e luz. Então, observa que o Salmo 119, verso 5, diz exatamente o que é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E a tua palavra é luz para o meu caminho. Então, elas tinham lâmpadas, as 10 tinham. As 10 tinham. Tinham a palavra de Deus nas suas vidas. Deu para você entender isso? Amém? E todas elas eram nascidas de novo, porque todas elas tinham azeite. A diferença é na reserva. Umas tinham reserva e as outras não tinham. Mas todas elas tinham lâmpadas e tinham azeite, porque não adianta você ter lâmpadas sem azeite. Eram as lamparinas antigas. É esse o sentido, né? Para a pessoa, a lâmpada era, vamos dizer assim, um meio, mas o azeite era o combustível, né? Precisava ter azeite. Não adiantava você ter lâmpada sem azeite, ou ter azeite sem lâmpada, né? Quer dizer, não ia funcionar. Uma coisa ia depender da outra. Então, ambas tinham tanto as lâmpadas
como tinham o azeite, que é um símbolo do Espírito Santo na nossa vida. Diga assim: o Espírito Santo simboliza o azeite nesta parábola. Agora, a lição aqui, irmãos, vem desse contexto. Nós podemos dizer o seguinte: precisamos transbordar no Espírito Santo na nossa vida, ou seja, precisamos de um azeite extra. Isso é o transbordar do Espírito Santo na nossa vida. Não podemos ir queimando o azeite e acabou, sem estar sempre buscando uma renovação, um transbordar. É por isso que o crente, depois que ele nasce de novo, que ele é selado com o Espírito Santo, que o Espírito Santo venha habitar nele, o crente precisa do batismo no Espírito Santo e, aí agora a coisa vai pegar, em fogo. São duas coisas: batismo no Espírito Santo e em fogo, ou batismo com o Espírito Santo e com fogo. Com fogo. Após nós nascermos, conforme a palavra de Deus fala muito claramente. Vamos ler esse texto para ficar mais claro para você. Mateus capítulo 3. Volte alguns versículos no início do Evangelho de Mateus, no capítulo 3, nós encontramos essa revelação muito claramente no capítulo 3, versos 11 e 12. Quem está sendo usado aqui é João Batista, um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Diz assim o verso 12. Eu, na verdade, disse João Batista, vos batizo em água, na base do arrependimento. Olha aqui para mim. Você já foi batizado em água na base do arrependimento? Foi, porque você nasceu de novo, você foi batizado em água. Eu, porém, na verdade, vos batizo em água na base do arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhes ou de desatar-lhes as alparcas, as sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. No Espírito Santo e em fogo. A sua pá ele tem na mão. E limpará bem a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então veja bem o que o Senhor está dizendo através da sua palavra, que nós precisamos ter uma experiência de batismo do Espírito Santo, e para que esse batismo com o Espírito Santo seja eficaz na nossa vida, ele vai ter que usar o fogo. O fogo, irmão, não é outra coisa senão purificação. Toda vez que a Bíblia fala que você vai passar pelo fogo, ela diz: eu vou te purificar no fogo. Eu vou te limpar no fogo. Ai, 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 ai. Tem muita gente que não quer ser limpo. Não quer, só quer esse batismo com o Espírito Santo, mas sem fogo. Ou então interpreta esse fogo como aquele sapatinho de fogo e não sei mais o quê, aquela coisa que eu já vou esclarecer muito bem para todos esses que estão me ouvindo aqui através do YouTube, na internet. Presta muita atenção no que o Senhor está falando nesta noite com você. Então, nós precisamos do batismo com o Espírito Santo, mas também precisamos do fogo do Espírito Santo em nós. Precisamos ser purificados. Por quê? Porque, irmãos, preste atenção, olha bem para mim agora. O batismo com o Espírito Santo é para cada um de nós produzir o fruto do Espírito. Não é dons. Os dons são ferramentas que o Senhor vai nos dar para nos usar aqui e acolá, onde Ele quiser. Mas os dons, preste atenção,
não são prioridades no batismo com o Espírito Santo. Buscar dons é errar o alvo, é buscar o alvo errado. Você precisa ser limpo, purificado pelo fogo do Espírito Santo e cheio do Espírito Santo para você produzir, ou seja, para você deixar o Espírito Santo produzir em você o seu fruto. O fruto é N vezes mais importante do que os dons. Porque sem o fruto você não herda o reino. E sem o fruto você não herda o reino. E cheio de dom você também pode não errar o alvo e não herdar o reino de Deus. Se você não tiver fruto. Porque o que Deus quer para nós é vida frutífera. Se Ele vai te usar aqui e acolá com dom, isso depende do Espírito Santo. Porque quem opera os dons, a Bíblia, no capítulo 12 de 1 Coríntios, deixa muito claro, é o Espírito Santo, como Ele quer. Não é como eu quero. Eu não posso falar em línguas, eu não posso profetizar, eu não posso exercer o apostolado, ou ser profeta, ou sei lá, qualquer coisa daqueles dons mencionados no capítulo 12 de 1 Coríntios, se o Espírito Santo não estiver realizando aquilo através de mim. Fora disso, eu corro um risco muito grande. Ah, pastor, mas agora o senhor pisou aí no calo de N crentes, e pisei mesmo. Eu orei muito sobre isso aqui, irmãos. Isso aqui não é fácil de falar, não. Principalmente para os meus amados irmãos pentecostalizados, vamos dizer assim. Né, que gostam dessas coisas, do exercício dos dons, e começa até a julgar quem não fala em línguas. Quando o capítulo 12, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo faz uma pergunta muito clara: são todos apóstolos? Não, não são. São todos profetas? Não. Têm todos os dons de curar? Não. Falam todos em línguas? Não. Interpretam todas? Não. Que negócio é esse? É o Espírito Santo que vai me usar, se Ele quiser, em dom de línguas, ou variedade de línguas, porque o dom é variedade de línguas. Eu sempre ouço a mesma coisa. Agora, eu já ouvi gente que tem variedade de línguas, que fala em latim, falou em latim comigo, eu já entendo um pouquinho de latim, né? Falou em espanhol também, entendo. Né? E outras coisas, isso é variedade de línguas. Uma pessoa que não conhece línguas nenhuma, falou em hebraico com alguém, não comigo, com alguém, e essa pessoa se converteu, falou em inglês, e depois no final alguém perguntou: mas a senhora conhece hebraico? A senhora conhece inglês? Não, eu não conheço nada. Sou uma pessoa simples, sem pouca instrução, quase nenhuma. Mas aí Deus usa em variedade de línguas. Isso é dom, é ferramenta, mas o que Deus quer de você e de mim é fruto. É fruto. Preste atenção, a palavra é sempre singular. Não está falando de frutos, que João fala nesse capítulo 3, frutos dignos de arrependimento. Isso é outra coisa. É outra coisa. O que Deus está falando e o que Ele quer, com o enchimento do Espírito Santo, com o transbordar do Espírito Santo, com a limpeza que Ele vai fazer, queimando aquelas coisas erradas na nossa vida, tirando isso, nos deixando sintonizados com Ele, para Ele encher-nos do seu Espírito, para que nós produzamos fruto do Espírito. Que fruto é esse, pastor? Gálatas, capítulo 5, versos 22. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele vai nos falar, nos trazer exatamente o que são esses aspectos todos do fruto do Espírito. Capítulo 5. Primeiro, o apóstolo Paulo escreve sobre as obras da carne. E se você olhar a partir do verso
19, né, você vai ver aqui, capítulo 5, verso 19, as obras da carne. Se você vai ver, e quando você ler as obras da carne, você vai olhar e vai notar. Algumas dessas coisas podem estar na sua vida. Pode estar na minha, pode estar na tua também. É o Gálatas 5, 19. Agora, a partir do verso 22, num contraponto, ou seja, num sentido contrário, o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para dizer, mas o fruto, preste atenção no singular da palavra fruto. Não está escrito aí na tua Bíblia, os frutos do Espírito. Se tiver, está errado. O certo no original é, o fruto do Espírito é. Não é nem plural são, porque não é plural, é singular. O fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade ou fé, mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, que ele fala antes das obras da carne. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Irmãos, aqui então estão bem claro qual é o fruto que Deus deseja ver na tua e na minha vida. Amor, ágape, amor, amar como Deus ama. Aquele amor desprendido, aquele amor sacrificial, não é aquele amor interesseiro. Eu dou, mas eu espero receber alguma coisa em troca. Não, é o amor altruísta, é o amor que Deus nos ama. Ele nos ama de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Se você o receber, bem, se você não o receber, o prejuízo será seu. Mas é um amor altruísta. É aquele amor que Deus quer que nós produzamos em nós. Você ama desse jeito? Se você não ama, Deus quer que o Espírito Santo que Ele fez habitar em você produza o fruto dele, Espírito Santo. Não é você que vai produzir, é o Espírito Santo que vai produzir em você, se você permitir. Se você não permitir, Ele não vai produzir. Mas se você permitir, se você disser, Senhor, eu quero produzir, muda este homem, velho homem, e produza, Senhor, o Espírito Santo em mim, o teu fruto, o fruto do amor, do gozo, da paz. Irmãos, eu fico preocupado quando vejo um crente atribulado, sem paz. Porque a Bíblia diz que Ele, Jesus, é a nossa paz. A paz é uma posição em Cristo. Não é um sentimento que hoje eu tenho, amanhã eu não tenho. Não é uma coisa que sobe e desce, vai e volta. Não é o ioiô, para lá e para cá, como muita gente pensa. A paz é uma posição em Cristo. Efésios diz isso, carta de Efésios. Se nós estamos em Cristo, nós temos paz. Não interessa se o mundo está virando de cabeça para baixo. O meu Deus é o meu Deus, Ele controla todas as coisas. Eu tenho paz, porque eu tenho Cristo. O Espírito Santo habita dentro de mim, é o Deus dentro de mim. É Deus dentro de mim. Jesus disse, olha, eu e o Pai viremos, faremos nele morada. Mas não é para passar férias, é para produzir o fruto dele em mim, para me transformar na imagem de Jesus, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29 e 30. O povo de Deus tem uma dificuldade de entender estas coisas. Então, preste atenção. Transbordar do azeite, o transbordar do Espírito Santo em nós, que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo, tem que vir com fogo para limpar, purificar, permanentemente tem que fazer essa purificação, é quase que diária, né? E, ao mesmo tempo, transbordar o seu Espírito em nós, para que nós possamos
deixar o Espírito Santo que ele fez habitar em nós, produzir o fruto dele, Espírito Santo, em nós, para que nós sejamos crentes frutíferos. Deus não está interessado em crente infrutífero. Crente infrutífero, via de regra, é aquele que nasceu de novo, mas não deixa o Espírito Santo trabalhar nele. Ele tem a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Cuidado, porque vai morrer mesmo. Se você não deixar o Espírito Santo te transformar na imagem de Jesus todos os dias. A transformação, irmão, isso chama-se santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Outra palavra é frutificação. O Senhor está interessado. Quem fala dessas coisas aqui? Aqui é o apóstolo Paulo, mas vamos ver o que Jesus fala disso, para não deixar nenhuma dúvida do que eu estou falando, porque eu quero que você se centre na palavra de Deus. João capítulo 15. Ali Jesus, então, ele vai falar algo aqui muito importante para cada um de nós. Eu já ministrei várias vezes, mas vou falar mais dentro desse contexto que eu estou falando agora. João 15. Você que já abriu a Bíblia em João 15, olha o que o Senhor Jesus está falando. Isso aqui não é parábola, irmãos, isso aqui é ensino puro. Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor ou o lavrador, aquele que cuida da videira. Aquele que plantou a videira e que cuida dela. Não está ausente, não, ele está cuidando. E eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor. Agora presta atenção. Toda vara em mim que não dá fruto, ele, quem que é o ele ali? O pai. Ele, o pai, né? A corta. E toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Observa a palavra fruto. Todas as menções é singular, porque se refere ao fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Agora, Jesus continua: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ali, Jesus estava falando com os discípulos e disse: olha, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Veja bem, irmãos, quando Jesus falou isso aqui, era na noite em que ele foi traído. Ele estava na última, já tinha celebrado a Páscoa, tinha celebrado a ceia, instituída a ceia, já tinha dado um bocado molhado para o Judas Iscariote, o diabo já tinha entrado no Judas, o Judas já tinha ido embora, trair Jesus, ele estava numa íntima comunhão com seus discípulos. É João capítulo 15. Os capítulos 13, 14, 15, 16, 17, é um acontecimento só, na noite em que ele foi entregue. Jesus está dizendo: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Singular. Porque sem mim nada podeis fazer. Agora preste atenção que Jesus vai voltar àquele verso 2 inicial. Ele diz assim, verso 6. Quem não permanece em mim é lançado fora como a vara e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Jesus está dizendo aqui uma coisa muito importante. Ele diz, olha, toda vara em mim que não dá fruto, o Pai corta. Tais varas são lançadas fora. Depois que estão fora da videira, não tem mais vida em si mesmo. Elas vão secando,
depois são recolhidas, lançadas no fogo e acabou. O crente não só pode perder a salvação, mas se ele ficar sem frutificação, ele será cortado da videira verdadeira. É por isso que eu estou insistindo com os crentes, principalmente pentecostais, que estão atrás do batismo com o Espírito Santo e o enchimento por causa de dom. Não é dom, é fruto. É fruto. Sem frutificação, o Pai te corta da videira verdadeira, te lança fora. Você, como vara que estava ligada à videira verdadeira, vai secar, vai ser recolhida e lançada no fogo. Quem fala isso é Jesus, não sou eu que estou falando, não, eu estou lendo. Aqui deixando muito claro para cada um de nós, porque milhares vão ouvir essa fita. Agora o verso 7. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Se você estiver frutificando, tá? Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito, o quê? Frutos ou fruto? Fruto. Que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Agora, vamos lá no verso 16. Jesus continua falando aqui no verso 16 a mesma coisa. Ele diz assim: vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto. Veja bem, e deis fruto. Aquela coisa escrita lá tem um S a mais. É fruto, não é frutos não. É fruto, o original é fruto. Que deis fruto, é isso que Jesus está falando o tempo todo. E deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Irmãos, para você ter uma íntima comunhão com Jesus, só tem um jeito: você tem que frutificar. Não, se você não frutificar, o Pai te corta da videira. Com Deus não se brinca. Você foi eleito antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível nele. Não tem como sair dele. Ele é a videira, nós somos as varas. Varas sem o tronco lá não funciona. Há muitos anos atrás, eu morei numa casa, nós moramos numa casa, que tinha um pé de uva bem grande, assim, na lateral. O terreno dava quase uns 40 metros, tinha uns 30 metros ali de uma videira. E bem no pé da videira, o proprietário, eu morava alugado, ele deixou uma torneira que gotejava naquele pé. Ela só precisa de água, a videira só precisa de água, né? E ficava gotejando ali. Mas todo ano eu tinha que mandar limpar aquilo. Então vinha alguém que trabalhava com isso, e ele vinha com uma tesoura bem grande, e pegava, deixava aquelas varas assim esticadas, do lado de baixo vinha, por aqueles arames assim, vinha, né? Ele cortava todo, deixava aquelas varas, juntava aqueles galhos, levava embora, botava na carroça, depois queimava. Todo ano ele fazia isso. E o que acontecia? Quando chegava a época, de repente, começava naqueles tronquinhos onde ele tinha podado, nascia a folha e já o cachinho junto. Ia crescendo, aquilo ficava uma maravilha, aquele negócio. Eu gostava de ir lá e olhar aquele cachinho cheio de uva, bem pequenininho, aquilo ia crescendo. Quando chegava um tempo determinado, tinha que fazer uma poda ali também, tirar, porque enchia muito. Se você não tirar, a fruta fica pequenininha, os baguinhos de uva ficam pequenos. Então, você tira alguns estrategicamente, o cacho fica bem grande. E um ano eu esqueci de pedir para podar. Não deu fruto nenhum. Foi aquele desastre. Não deu nada. Eu esqueci de pedir para o rapaz vir podar. O Pai é aquele que fica com a tesoura, aquela tesourona bem grande, na videira verdadeira.
ele chega lá e pá, tá, 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 tá. E um dia, né, que eu estava vendo uma poda, eu falei, esse negócio deve doer na videira, né, porque é um ser vivo, é uma planta, né. Eu pensei com meus botões, não sei se dói ou não dói, isso aí eu não sei. Eu fiquei pensando, isso aí deve doer, porque quando vem a limpeza em nós, dói, irmãos, dói. Você tem que, às vezes, engolir, você tem que dizer, Senhor, a tua graça agora, eu preciso muito da tua graça, e graça é a única coisa que Deus te dá. O resto é obediência à palavra dele, tá? E ele vai trabalhando com você, ele vai esticando o seu pavio, deixando a sua... Você viu lá o fruto do Espírito? É isto, aquilo, aquilo outro lá. São 9 aspectos num cacho de uva. É como se fossem 9 baguinhos num cacho de uva. É o fruto do Espírito, amor, gozo, paz, bondade. Irmãos, preste atenção, é nisso. Estas pessoas que vão ser tiradas no início, frutificar o fruto do Espírito, deixar o Senhor trabalhar com elas e transformá-las na imagem de Jesus. Para isso o Espírito Santo foi te dado a você e a mim, é para nos transformar. É para nos moldar na imagem de Jesus. Então eu queria deixar isso muito claro. Os dons são ferramentas. 1 Coríntios 12 fala disso, são as ferramentas, né, que Ele nos dá para frutificarmos. Ele não dá todas as ferramentas para todo mundo. Só Jesus tinha o Espírito sem medida. E eu nunca vi Jesus falando em línguas. E ele tinha, hein? A plenitude do Espírito nele. Preste atenção nisso. Então, irmãos, é quando o Espírito Santo quer. Eu não sei se quando ele orava ao Pai, ele orava em línguas. Isso é outro departamento, não sei. O Senhor é quem sabe, Ele é que sabe. Mas o que eu estou querendo dizer para você, que se você ficar atrás de dons, irmãos, você vai ser enganado nesse negócio, você vai ser tosquiado nisso aí. E não frutificar, porque não adianta nada você falar em línguas e ter uma língua enorme, né? Fofoca. É fruto, Deus quer limpar essa área na sua vida. Não adianta você, mulher, usar um vestido lá embaixo, mas tem tanta coisa errada na tua vida. Santidade exterior não funciona, irmão, é de dentro para fora. É uma mudança que o Espírito Santo promove. Jesus diz, tem que limpar o interior para que o exterior fique também limpo. Então, eu quero pegar bastante aqui, me perdoe, mas é o que o Senhor colocou desde a última vez que eu ministrei. Eu não consegui chegar aqui, mas eu queria ter chegado aqui já para ministrar, e hoje o Senhor tornou a falar fortemente comigo neste assunto. É o fruto do Espírito Santo em nós. Ele quer frutificar. E se você não deixar Ele te limpar, Ele não vai te violentar, não vai meter o pé na porta. Isso quem faz, muitas vezes, é o diabo, né? Ele pode até fazer isso, mas Deus não é. O Espírito Santo é um cavalheiro. Diga assim, o Espírito Santo é um cavalheiro. É um cavalheiro, irmãos. Ele não vai te violentar, não vai violentar a tua vontade, o teu livre-arbítrio. Você vai precisar, e é naquela hora H, quando a sua esposa deixar você nervoso, que você vai dizer, Senhor, eu preciso do fruto do Espírito de domínio próprio. Ah, Senhor, me dá agora. Faz em mim agora, Espírito. E Ele vai fazer. A graça para eu não responder, para eu não inflamar, né, para o Senhor trabalhar comigo. E Ele vai fazer isso, irmão. Irmão, é no dia a dia. Não é aqui dentro da igreja, é no dia a dia.
É assim que o Senhor vai nos mudando e nos moldando, nos transformando. Por quê? Porque o Senhor quer fazer algo extraordinário com você. Ele quer deixar você bem parecido com Jesus. Como é que Jesus era? Mateus 11 diz, Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, você já tomou. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Você vai quebrantar todo o seu eu, colocá-lo na cruz todos os dias, e Jesus vai estar no trono da sua vida. O Espírito Santo vai estar dirigindo a sua vida, não você, não a sua vontade. A sua vontade vai estar lá na cruz. Irmãos, isso é fundamental para o arrebatamento dos santos. Esse feixezinho que vai ser levado são estas pessoas que têm deixado o Espírito Santo transformá-los de dentro para fora. Produzir todos os 9 aspectos. Olha que eu não estou falando os 9 frutos, porque não são 9 frutos. O fruto do Espírito é amor, é um aspecto, gozo é outro aspecto, paz é outro aspecto, bondade é outro aspecto, benignidade. Como é que é? Você é bom ou você é ruim? Agora ela vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Com quantos paus se faz uma canoa? Um pau só. O índio derruba uma determinada árvore, corta, e com a enxó ali ele vai cavando, cavocando, faz, só com um pau ele faz uma canoa. É com um pau só para você saber. Mas esse negócio de dizer, agora ele vai ver com quantos paus... Isso aí, irmão, está faltando o quê? O fruto do Espírito. É a hora de você dizer, misericórdia, Senhor, me transforma agora. Não precisa falar, você ora em espírito, ora em pensamento. Porque o Senhor conhece os teus pensamentos. Agora é a hora, Senhor, me ajuda. Eu quero produzir esse fruto. Eu quero que o Senhor produza isso em mim agora, que o Senhor me mostre, que o Senhor me transforme, para que o Pai não me corte dessa videira verdadeira, para que eu não seja reprovado diante do Senhor. Eu quero dizer para você que algum fruto do Espírito você produz, mas o Senhor está interessado que você produza todos esses aspectos, o fruto completo. Os 9 baguinhos ali para formar um cacho de uva. O cacho é o fruto. A uvinha é um aspecto. Amor, gozo, paz, bondade, dignidade. Irmãos, se Deus quiser te usar nos dons, Ele vai fazer isto. Mas se você tiver o fruto, o que está acontecendo com você? Você está sintonizado. Você está, vamos dizer assim, o teu eu está na cruz. É aquilo que Paulo diz nessa mesma carta, no capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu. O meu eu não vive mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, ou seja, nesse corpo aqui, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O apóstolo Paulo, nessa carta, ele já tinha dito, olha, eu não vivo mais. É Cristo que está vivendo em mim. É o Espírito Santo que está vivendo em mim, me transforma. E olha que Paulo era meio esquentado. Ele tinha lá as suas dificuldades. Tanto que ele, em Romanos 7, ele diz, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Que homem miserável que eu sou. A mesma coisa nós. Então, irmãos, essa transformação é isto aqui que acontece com essas virgens. Aquelas que tinham azeite sobrando. E aí as outras disseram, não dá-nos do vosso azeite. Não, isso aqui não se transforma. Isso aqui não dá para você passar para o outro. É coisa pessoal, irmãos.
É o fruto do Espírito. Vá procurar você o fruto do Espírito. Deixa o Espírito te transformar. E elas foram. E a presunção é que quando voltaram, já tinham, mas chegaram atrasadas. A porta já tinha fechado. E aí foram reprovadas, ou seja, não estavam preparadas. O que significa isso então, pastor, essas virgens aqui? 5 estavam preparadas, e estavam preparadas por quê? Porque tinham lâmpadas e tinham azeite em abundância. Olha aqui para mim. Eu vou te dar uma nova interpretação disso que eu acho que está certo, de acordo com esse irmão. Coisa que eu já preguei antes, agora estou fazendo uma readequação desse entendimento. Preste atenção. Essas 10, elas eram virgens e estavam esperando o noivo. Preste atenção nisso. Elas não eram a noiva. Não eram a noiva. Elas eram as damas de honra ou de companhia da noiva. E elas estavam esperando. E dormiram. O noivo tardou, né? Todas elas dormiram. Faz 2000 anos que o noivo disse que vinha e ainda não chegou. 1000 anos para Deus é como um dia como 1000 anos. Então faz 2 dias aos olhos de Deus, 2000 anos para nós, que Jesus disse que voltaria. Lá no Apocalipse, quando ele encerra, ele diz: eis que cedo veio, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua. Esse cedo, mas esse cedo para nós já está bem tarde, está quase 2000 anos. Todas toscanejaram, todas dormiram, e as lâmpadas ficaram lá, e quem tinha azeite de sobra, a hora que ouviu-se o noivo, eis o noivo, saía ao seu encontro, acordaram todas. E o azeite já tinha, mas algumas tinham reserva de azeite, 5. E estas foram achadas preparadas. E por isso entraram com ele nas bodas. Noiva não é... Preste atenção, irmão. Essas eram convidadas, eram damas de honra. Pastor, então como é que vai ser isso, passando para, vamos dizer assim, o arrebatamento da igreja? Preste atenção. Esse peixe, esse molho, que o próprio Espírito Santo vai colher daquela lavoura, aqueles frutos maduros. Dentre os frutos maduros, ele vai pegar e cortar alguns, formar um feixe e levar em oferenda ao Pai, para que Deus mande a chuva serôdia, que é o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne, para aquele avivamento, aquele segundo Pentecostes, que é o derramar do Espírito Santo, né? E para essa chuva, né, ela vai garantir a colheita e granar aqueles grãos. Eu ensinei isso bem no início. Ela vai encher os grãos, granar os grãos, encorpar os grãos e garantir a safra. Ora, vão ser deixados para trás muitos frutos maduros, para ser colhidos junto com os outros que estão em fase de crescimento e maturação para aquela grande colheita. Irmãos, aquele feixe era oferecido na Páscoa, na festa da Páscoa, e tinha que contar 49, 7 semanas, 49 dias. No 50º era esta festa grande da colheita. Então, é um novo Pentecostes que vai vir aí. Então, o que esses símbolos estão nos dizendo? Estão nos dizendo o seguinte, que esse feixe pequeno, que é o filho varão, esse irmão ensina que é o filho varão, e eu creio que ele pode estar certo nisso,
esse feixe pequeno, que são as primícias que são levados para Deus e para o Cordeiro, Apocalipse 14, são tirados da terra, esses que vão ajudar o Senhor na maturação da safra, da colheita, estes são o corpo. Estes foram comprados da terra para serem reis. E os outros foram comprados da terra para serem sacerdotes. Uns serão reis, outros serão sacerdotes. O filho varão, ele foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Jesus está no trono, ele é a cabeça, e o filho varão é o corpo. Muitos são chamados, disse Jesus na parábola de Mateus 22, sobre o reino, como é que o reino é. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O feixezinho ali, ó, escolhidos. Bem antes, porque amadureceram antes. Estão preparados antes. Então serão levados. Então, esses que são deixados aqui, irmãos, ele representa o corpo da mulher, a mulher visível, como nós a vemos, que nós falamos lá do capítulo 12. O filho varão e a mulher e o filho varão, aquela igreja que é a grande maioria que não leva a sério a palavra de Deus. E eu não pedi para minha filha Samanta ler Isaías 66, verso 2, segunda parte, que diz: mas eis para quem olharei, para o pobre contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Ah, meu irmão, Deus vai usar a palavra para nos julgar. É a palavra dele. Ele diz que se eu não frutificar, o Pai me corta da videira. Eu vou ser reprovado. Né? O que o Senhor está buscando em mim é fruto. Se você olhar, quando Jesus fala em Mateus 13 e Lucas 8, quando Jesus fala da parábola do semeador, ele diz que uns vão frutificar lá no finalzinho, uns vão dar 100 por um, outros 60 por um e outros 30 por um. Uma semente vai gerar 100. Isso é frutificação total. Mas ele está falando de umas coisas muito sérias, ainda que simbolicamente. Aliás, essa parábola do semeador e a do joio e do trigo são as duas únicas parábolas que Jesus contou e interpretou. Todas as demais ele deixou por conta de cada um interpretar do jeito que quisesse. Mas ele estava ensinando acerca do reino de Deus quando ele falava das parábolas, ou por parábolas. Então, nesta parábola aqui, eu quero deixar bem claro para você, você que já é batizado com o Espírito Santo, o Senhor quer transbordar, a presença do Senhor precisa, olha, irmão, passar o fogo, né, porque tem que ser purificado todos os dias praticamente. Então, esse fogo do Espírito tem que estar queimando essas coisas na sua vida, tirando, destruindo isso, e enchendo do azeite para você frutificar. Se o Senhor quiser te usar nos dons, é ferramentas que Ele vai te dar. Se Ele não te dá, fica tranquilo, porque você é cheio do Espírito Santo. Se você está produzindo fruto do Espírito, grave isso, você é cheio do Espírito Santo. O Senhor está frutificando na sua vida. Não é dom, não são dons. Os 9 dons são ferramentas. E quem opera essas ferramentas é o Espírito Santo, quando Ele quer. Leia 1 Coríntios 12, aprenda a palavra de Deus. O que o Senhor fala ali em todo aquele capítulo 12. Se você for em Romanos 12 também, o Senhor usa Paulo para escrever, ele usou em 1 Coríntios para revelar-nos, e usou Paulo também. Não tem nada errado falar em línguas, mas você precisa frutificar.
Não fique atrás de dons, irmãos. O que Deus quer de você e de mim é o fruto. Ele quer olhar dentro de nós e ver o Espírito Santo produzindo a totalidade desses aspectos, ou o cacho inteiro, vamos dizer assim, né, do fruto do Espírito, para que você e eu sejamos aprovados. Se você fizer isso, você deixar, irmãos, eu quero encerrar esta parte hoje, puxa vida, eu só fiquei nessa parte porque eu senti desde cedo que seria esta palavra. Eu sei que eu vou ser muito criticado na internet, porque quando eu falo dessas coisas, normalmente, há muitos entendimentos sobre isso. Mas para mim a Bíblia é clara como a luz do sol nesse assunto. E eu deixei isso claro para você, e tem mais textos. Que o Senhor está interessado na nossa frutificação. Quando Jesus fala daquela parábola lá do semeador, em Lucas 8, o último versículo, lá do penúltimo versículo, ele diz, olha, por causa dos cuidados da vida, sedução das riquezas, não dão fruto com perfeição. Quer dizer, fruto imperfeito não vale para o Senhor. Não tem conversa. Você tem que frutificar o fruto do Espírito. Ou seja, Ele te transformar de dentro para fora. Se você conseguir, agora olha aqui para mim, estes que foram levados como feixe, eles deixaram o Espírito Santo produzir o 100% ali, ó, uma transformação total, de dentro para fora. Amadureceram. Aí o Senhor diz, vou colhê-los como um feixe e vou utilizá-los nesses dias sombrios que virão. Os outros vão ficar, por uma razão ou outra, aí nós vamos dar sequência, porque nesta visão, ou melhor, nesta profecia e nesse ensino dos irmãos, ele vai falando daqueles que vão ficar para trás, né? E que vão participar do arrebatamento, mas já não serão mais na posição de corpo. Corpo é esse pequeno feixe. E eu vou mostrar isso mais para frente, nos textos da palavra de Deus. Porque é bom a gente sempre basear o que fala nos textos da palavra de Deus. Amém? Que Deus possa ter aberto os teus olhos essa noite e dizer, para você dizer, puxa, Senhor, então é isso aqui. Olha, irmão, pega, copia isso, enfia lá no seu espelho, lá, o fruto do Espírito é. Aí, pum, 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 pum. Senhor, eu preciso disso aqui, eu quero frutificar isso aqui, eu quero ser totalmente transformado, ou transformada. Que o teu Espírito possa produzir esse 100% em mim, para que eu possa ser semelhante a Jesus, ser como Paulo. Eu estou na cruz, já não estou mais vivendo, né? Eu vivo aqui, mas essa vida que eu estou levando aqui, ela está totalmente na cruz. Olha, irmãos, isto é estar preparados para o arrebatamento. Isto é aquilo que Deus deseja para você e para mim. Se você e eu formos levados, Deus vai nos usar. Isto, então, para você que está aí na internet, tá, nos ouvindo, eventualmente não vão aparecer para você, tá? Não adianta querer expulsar demônio, porque não é demônio, né? Para te ajudar, se esta visão estiver correta, se esse ensino que esse irmão deu, baseado nas 3 vindas de Jesus, que eu tenho lido e falado para os irmãos, estiver correto. Eu estou falando isso porque poderá ser desta maneira. E se for, eu gostaria que esta igreja estivesse preparada. Amém? Vamos ficar em pé. Na próxima quinta, eu vou falar, então, sobre a igreja binária de Marta e Maria, e quero falar ainda um pouquinho sobre Enoque e Elias, os 2 únicos que não provaram a morte física. Eles são tipos também de igreja binária. Uma igreja que é levada e outra igreja que fica. Para passar por esse amadurecimento.
por essa maturação, por esse aperfeiçoamento. O Senhor quer uma colheita madura. Não se colhe fruto verde. Não é verdade? Quando chega a hora, tem que estar maduro, tem que estar pronto. É isso que o Senhor quer. E no corpo de Cristo, meu irmão, não tem crente carnal e nem crente infantil. Tem que ter maturidade. Se a cabeça é madura, o corpo também tem que ser maduro. Que Deus possa te abençoar muito com esta revelação. Que ela possa fazer uma diferença na sua vida daqui para frente. Ainda nós temos algum tempo, irmãos. Ainda temos algum tempo. Aliás, nem sei se vai dar mais, mas enquanto o Senhor não voltar, nós vamos deixando nos moldar na imagem de Jesus. Levante as suas mãos para os céus. Pai, eu te agradeço muito, Senhor, por esta ministração nesta noite. Eu sei, Senhor, que é uma palavra difícil, mas ela é necessária. Ó Senhor, o Senhor nos ama e o Senhor deseja o melhor para a nossa vida. E nós queremos estar prontos, preparados, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Se formos naquele pequeno feixe, Senhor, que nós sejamos usados pelo Senhor, como o Senhor quiser, para amadurecer, Senhor, aqueles que ficaram e que terão que passar por esse período mais difícil, mas não pela grande tribulação. Ó Deus, e nós queremos estar santos e irrepreensíveis quando Jesus vier buscar a tua igreja. Maranata é a nossa oração. Ó Deus, que esta palavra mude, entre e faça aquilo que te apraz, Senhor. Prospere na nossa vida para aquilo que o Senhor está enviando nesta noite. É a oração que eu faço em nome de Jesus, em favor dos meus irmãos.